também. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de participar e inscrição do seminário já feita ali para a gente ir. Ô, gente, que coisa gostosa. Vamos fazer parte do seminário, hein? A gente está dando essa força para o Balé Manguinhos, lá do Rio de Janeiro. É super importante que a gente participe. Sim, estou compartilhando também, então nas minhas redes ali, já vejo o post, já compartilho também, para ajudar a divulgar. E muito importante a causa, Sandra, parabéns mesmo. Não, os seminários a gente tem muito essa perspectiva de dar esse suporte para alguma ONG que dê esse atendimento para o adolescente, né? E o Balé Manguinhos, ele tem é um trabalho lindo que eles fazem, é muito bonito. Depois eu até compartilho uns vídeos com vocês, para a gente deixando isso daí até mais rico. Agradeço, obrigada. Tamo junto. Ela chegou quando eu era menina. Uns chamam morte, pra outros é vida. Pouco eu sabia da triste rotina, morte e vida uterina. Me despedi da criança franzina, cresceram pelos nas pernas virilha. Eu as cuidava, uma estranha inquilina, morte e vida uterina. Morte, por vezes desejei, quem sabe, num ato de sorte, banhar em meu sangue até esgotá-lo num pote, fugir por uma veia fina largada num pote. Como uma fêmea cadela no cio, eu caminhava por entre assovios. Nunca entendi quem por mim se atraía, morte e vida uterina. Meu corpo infante, que então era puro, passou a ter domínio público. Meu endereço era agora uma esquina, morte e vida uterina. Morte, por vezes desejei, quem sabe, num ato de sorte, banhar-me em meu sangue até esgotá-lo no pote, fugir
Hoje por uma veia fina largada num corte. Como eu fico feliz quando alguém me indica alguma banda ou algum cantor que eu não conheço. Essa música é espetacular, Elânia. E a cantora também. E assim, já começamos assim com uma alegria gigantesca assim, de conhecer, de ver coisas novas. E hoje eu estou aqui feliz demais por estar com a Elânia. A Elânia é psicóloga, especialista e mestre em educação sexual, doutoranda em humanidades. Fundadora do Espaço Puberê, no qual dialoga sobre saúde sexual de adolescentes e jovens, premiada em 2019 pelo Viva, da revista Marie Claire, e pelo Instituto Avon, na categoria Saúde, em reconhecimento ao seu trabalho de promoção à saúde sexual de meninas negras periféricas. Estou feliz demais por estar com a Elânia aqui. Seja bem-vinda, Elânia. Fique à vontade para se apresentar, trazer um pouquinho da sua fala. Seu microfone está desligado, fique à vontade. Aí. Eu deixei desligado porque às vezes pode dar eco enquanto você fala, e depois que você terminasse eu já ia abrir o microfone, mas eu agradeço muito pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Gente, eu estou em São Paulo, então é importante dizer isso para vocês, porque ontem, para quem também está na cidade de São Paulo, ontem deu uma baita chuva, teve uma chuva muito intensa e que mexeu com a nossa internet também, entre outras coisas, né? Então, se em algum momento der uma oscilada, se em algum momento falhar, vocês peçam, por favor, para eu voltar e eu volto e a gente vai conversando, tá bem? Então, tá esse combinado aqui entre nós. Bom, eu me chamo Elânia. Eu gosto de sempre colocar que o meu nome é Elânia Francisca, embora aqui embaixo esteja escrito Elânia Lima, porque eu sou Elânia Francisca Lima. E eu vou começar a nossa conversa de hoje, né, falando um pouco sobre a minha dissertação de mestrado, que vai falar um pouco sobre a sexualidade de adolescentes, mas especificamente pensando as afetividades. Então, vou contar alguns elementos da minha dissertação de mestrado e depois já vou partir para a apresentação aqui para a gente ir conversando. Então, a ideia é que a gente tenha esse momento aí, né, esse momento nosso aqui de troca mesmo de ideias sobre saúde e sexualidade adolescente. Bom, eu estava dizendo para vocês que o meu nome é Elânia Francisca Lima. Eu nasci numa cidade bem pequena, no interior do Espírito Santo, eu sou capixaba, no interior do Espírito Santo, chamado Montanha. Eu não sei se tem alguém aqui que é capixaba, se tem alguém aqui que conhece a cidade de Montanha, mas Montanha é uma cidade muito pequenininha, muito pequenininha. E quando eu nasci nos anos 80, eu nasci em 1984, eu tenho 41 anos. Quando eu nasci, o meu pai, porque naquela época, né, e isso já fala muito sobre a questão de sexualidade, gênero, o meu pai naquela época era a única pessoa que podia me registrar no cartório, que podia fazer o meu registro. Eram os homens e não as mulheres que podiam registrar as crianças no cartório, e não ficava dentro do hospital. Então, meu pai foi até o cartório para me registrar. E Francisca é um sobrenome, não é um nome composto, não é como, por exemplo, Ana Maria, né? Não é um nome composto. Francisca é um sobrenome
da família da minha avó materna, e a minha avó materna se chama Maria Francisca da Costa. Ela, então, é uma mulher sobrevivente do período escravista no Brasil também. Minha avó, esse ano, completou 103 anos, e ela nasceu em 1923, né? Então, 1922, desculpa. Ela nasceu em 1922, então ela nasceu aí num período em que o Brasil ainda tinha muitos resquícios do período escravista. Ela estava ali, então, na sua época de adolescência, e ela foi se casar com o meu avô, que era um homem branco, né? Meu avô é falecido. Ela foi se casar com este homem branco, e aí precisava ter um sobrenome, precisava ter documentos, e ela não tinha nessa época. Então, ela criou um sobrenome para ela, que é o Francisca da Costa. E aí a minha avó manteve esse sobrenome quando se casou com o meu avô, porque também havia, né, acho que algumas pessoas aqui são dessa época, em que quando se casava, retirava-se o último sobrenome da mulher e colocava-se o sobrenome do marido, né? A gente, inclusive, não chama o nome do meio de sobrenome, a gente fala nome do meio. E quando nós vamos abreviar, ou seja, esconder uma parte do nosso nome completo, é o nome do meio que a gente abrevia. E é o nome do meio que muitas vezes na nossa sociedade é o nome feminino, é o sobrenome da família da mulher, né? Hoje não, hoje pode fazer uma composição, a composição que quiser, né, para fazer o sobrenome, mas antigamente tinha-se a seguinte composição: o primeiro nome, que é o nome da criança, o nome do meio, que é o da família materna, e o último sobrenome, que aí sim é o sobrenome da pessoa, que é o nome da família paterna. Isso já diz muito de uma sociedade machista e patriarcal. Pois bem, minha avó, então, manteve o Francisca, e todas as filhas que ela teve, a minha mãe e as minhas tias, eram franciscas, são franciscas também. Então, a minha mãe se chama Maria Zilda Francisca, e quando ela foi ter a primeira filha, que sou eu, ela colocou o nome de Elânia Francisca Lima, Francisca como sobrenome. Só que quando meu pai chegou ao cartório para me registrar, lá no cartório foi dito: olha, não pode botar um sobrenome no feminino, porque se você tiver um menino, meu pai queria muito ter um filho menino, isso diz também de uma questão de gênero, uma questão machista que permeia hoje a nossa sociedade, né? Vide os vídeos de chá de revelação em que os homens ficam bravíssimos quando descobrem que o bebê é uma menina, né? A gente ainda tem isso permeado na nossa sociedade. Então, meu pai, pensando, quando tivesse um menino, o sobrenome teria que ser um sobrenome que não envergonhasse o menino. Imagina o menino chamar José Francisca, foi o que ele pensou na época. Então, ele me registrou como Elânia Francisco Lima, mas todas as mulheres da minha família, inclusive minha mãe, são franciscas. Minha mãe ficou bravíssima, e depois disso, todas as outras filhas, as minhas irmãs, foram franciscas. Eu sou a única que no registro está Francisco, mas eu acho interessante contar essa história, porque isso fala do nosso trabalho em saúde e sexualidade adolescente. Por quê? Porque ninguém nasce adolescente. Para se tornar adolescente, nós precisamos ser primeiro uma gestação, depois um bebezinho, depois uma criança, depois, sim, uma adolescente. E essa história da infância, esse processo de tornar-se adolescente na nossa sociedade, é um processo de construção da história de vida também. Então, quando nós estamos diante de adolescentes, nós prestamos atenção no percurso de história de vida desses meninos, meninas, menines, a gente presta atenção nesse percurso para entender o nascimento, para entender a primeira infância, como foi a infância. E isso não é só porque eu sou psicóloga, é porque eu trabalho com gente, e quando nós trabalhamos com gente, não podemos desconsiderar a história da gente. A história da gente, a história de gente. Né? Então, a gente não pode desconsiderar que todo mundo tem uma história, ninguém nasce adolescente, né? Torna-se adolescente, aí fazendo um paralelo com o que Simone de Beauvoir traz para a gente também, que não se nasce mulher, torna-se. E é na cultura que a gente se torna mulher, e é na cultura que a gente se torna adolescente também.
Então, eu vou contar aqui para vocês qual é o meu pensamento do que é adolescência, do que são adolescentes, e já vou engatar falando do nosso trabalho em saúde e sexualidade também, né? Gosto muito de seguir a linha de pensamento da Conceição Evaristo, então já vou trazendo para vocês aí as referências que embasam o nosso trabalho, né? Gosto muito do trabalho da Conceição Evaristo, quando ela diz que a escrevivência também pode ser uma forma de pesquisar e compreender o mundo. Embora a Conceição Evaristo fale que a nossa escrevivência ela não está para embalar a casa grande, mas ela está para também incomodar esse sono tranquilo de quem está no poder, né? Embora a Conceição Evaristo fale disso, eu trago aqui também, né, concordando com a Conceição Evaristo, e trago aqui uma ousadia da minha parte, eu acho que vai ser um pouquinho ousadinho da minha parte, dizer que quando nós pensamos em psicologia, quando nós pensamos especificamente em psicanálise, né, vou falar aqui que é onde eu tenho aproximações e gosto bastante de pensar pela via da psicanálise. Quando nós pensamos em psicanálise, a história do sujeito nos interessa, a história do sujeito é valiosa. Obviamente, em várias áreas, em todas as áreas, a história é valiosa, mas quando o sujeito narra, quando a pessoa narra a sua própria história, ela está contando ali uma história que não tem um tempo, é o já, é o agora, né? Então, quando o menino e a menina estão ali em atividade com a gente, fazendo atividades de gênero e sexualidade, pensando saúde, está falando de uma história que é coletiva, por exemplo, quando eu conto para vocês que eu sou Elânia Francisca, mas no meu RG está Francisco, e que eu prefiro dizer Elânia Francisca do que Elânia Lima, que é para valorizar o lado materno da minha família, eu estou contando aí uma história que vocês já devem ter percebido, que é de um posicionamento feminista na sociedade. Então, eu entendo saúde e sexualidade também como algo que tem um posicionamento, que não há uma neutralidade no sentido de ser neutro politicamente, ser neutro diante dos dados que temos na nossa sociedade. Então, nós não podemos ser neutros nesse lugar, de dizer, e aí, existe ou não violência contra adolescentes no Brasil? Olha, eu sou neutra com relação a isso. Não posso ser neutra porque eu tenho dados do Ministério da Saúde, eu tenho dados do PENSE, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que vai falar da saúde de adolescentes, então não há neutralidade nesse sentido, né? Quando a gente pensa no modo como a saúde de adolescentes está sendo construída no Brasil e o modo como a promoção desse direito à saúde está sendo construído também na nossa sociedade. Pois bem, então a Conceição Evaristo, ela vai falar para a gente que as escrevivências são formas importantes da gente contar uma história, da gente contar a nossa história, né? A gente falar das nossas vivências também é debater um tema, também é discutir um assunto, politicamente mesmo falando, né? Então, o Espaço Puberê, que é de onde eu venho e onde eu faço parte, o Espaço Puberê, ele nasce em 2010, com o objetivo de promover direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes. Então, em 2010, nós nascemos com o objetivo de promover direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes. A princípio, nós entendíamos que promover direitos sexuais, saúde sexual, direitos reprodutivos, saúde reprodutiva, seria só trabalhar numa perspectiva de prevenção. Prevenção de violência, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, prevenção de gravidez e prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas na adolescência. Então, a gente pensava que era esse lugar de prevenção. Só que quando nós focamos em prevenção e não em promoção, nós temos como foco, como uma questão central do nosso trabalho, a violência e não a garantia de direito. Então, quando a gente diz assim, bom, no meu trabalho, eu trabalho pensando saúde sexual e reprodutiva de adolescentes, eu trabalho pensando a proteção da violência sexual. Isso significa que todas as minhas ações vão estar voltadas a pensar a proteção de adolescentes de violências sexuais. Só que se o adolescente não está sob um risco de violência sexual, qual é o meu trabalho, então? Existe um ebiatra, que é a especialidade médica dentro da pediatria, que trabalha
a saúde de adolescentes, né? Então, a especialidade médica que vai trabalhar a saúde física ali, a saúde de adolescentes, existe um ebiatra chamado Benito Lourenço. Esse ebiatra, ele diz o seguinte: falar de prevenção é fácil, eu quero ver falar de tesão. Ele diz, falar de prevenção é fácil, eu quero ver falar do prazer, eu quero ver falar do gozo, do desejo, quero ver falar do interesse, do apaixonamento, do desapaixonamento. Então, quando eu vou para uma atividade com adolescentes, pensando em falar sobre promoção de saúde, eu preciso, de fato, pensar em promover saúde, e não somente no foco de prevenir o adoecimento. Obviamente, a gente também fala disso, mas isso não é central. Isso é desdobramento de um trabalho que tem como centralidade a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, a garantia da saúde sexual e reprodutiva. Então, quando a gente vai pensar em que trabalho a gente faz com o público adolescente, o trabalho que a gente faz com o público adolescente é pensar em prazer, em cuidado, em afeto, em consentimento, em amizade, em conflitos familiares ou não, uma relação familiar, até porque o direito à convivência familiar e comunitária existe. Aí, eu vou contar para vocês uma coisa. Todo direito humano, né, todo direito do ser humano, ele pressupõe que, para aquele direito ter materialidade, ou seja, ser concretizado, para aquele direito ser concretizado, a gente precisa criar um plano, né? Então, a gente tem, por exemplo, o direito à saúde. Nós temos lá um sistema único de saúde que vai pensar em planos para garantir a saúde. Nós temos o direito à assistência social. Então, nós vamos pensar em um sistema único da assistência social, que é o SUAS. Então, nós temos o SUS, nós temos o SUAS. Aí, nós temos o direito ao esporte. Nós temos o Plano Nacional do Esporte. Nós temos o direito à educação. Nós temos o Plano Nacional de Educação. Vocês sabem qual é o nome do Plano Nacional que vai falar sobre sexualidade de adolescentes e de crianças? O nome desse plano é Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Ou seja, quando pensamos em esporte, criamos um plano para promover o esporte. Quando pensamos em saúde grandona, nós pensamos num plano para promover a saúde, num plano para promover a educação, num plano para promover a assistência social. Mas quando se trata de sexualidade, o nome do plano é de enfrentamento ao abuso e à exploração. Então, qual é o problema? Do meu ponto de vista, o plano é um grande avanço, não vou negar isso. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração é um grande avanço. Porém, não é porque avançamos até metade do caminho que não precisamos provocar ações para caminhar a outra metade. E descobrir que caminhamos foi só metade, e tínhamos caminhado um quarto do caminho. Então, qual é a questão do Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual? É que ele foca em ações para prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes, mas não sobra espaço para pensar prazer, para pensar afeto, afetividade. Nós temos os cadernos temáticos no Ministério da Saúde, e aí eu fui fazer uma análise, né, dos cadernos temáticos de saúde sexual e reprodutiva na adolescência. A palavra afeto não aparece nesses documentos. Afeto, afetividade, carinho, prazer, desejo. Mas violência aparece bastante. Prevenir a violência. É claro que prevenir a violência é importante, é necessário, mas não é só isso que envolve saúde e sexualidade adolescente. Aí, eu vou trazer aqui a lembrança de uma doutora em psicologia, que é a Adriana Salles, que ela era, eu não sei se ela ainda é, gente, me desculpa se ela ainda é presidenta da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, mas a Adriana era, não sei se ainda é da ANTRA, mas ela disse uma vez numa palestra, ela é doutora em psicologia, então ela está no lugar para falar sobre a psicologia mesmo. A Adriana, ela falou uma vez numa palestra, ela disse assim, sabe qual é o problema da psicologia? É que a gente não sabe o que fazer com a felicidade. É que quando estamos diante da felicidade, nós não sabemos o que fazer.
Porque nós sabemos o que fazer, e às vezes nem assim sabemos, mas nós vamos pensando o que fazer diante da depressão, o que fazer diante da dor, o que fazer diante do sofrimento, mas diante da felicidade, o que faremos então? Ela diz, né? Claro que ela traz essa provocação, mas eu queria trazer uma provocação para nós também. O que nós faremos diante de adolescentes que podem trazer demandas de felicidade e gozo com relação à saúde e sexualidade? O que nós podemos fazer diante de adolescentes que querem conversar sobre prazer? Ensinar a colocar camisinha num pepino, numa cenoura. Ok, a gente pode usar essa estratégia. Mas antes de colocar a camisinha, a gente precisa saber se essa camisinha foi comprada ou veio da unidade básica de saúde. Antes de saber se veio da unidade básica de saúde ou se ela foi comprada, a gente saber se o adolescente tem algum preconceito com relação às camisinhas do SUS. Porque muitas vezes tem, viu? Muitas vezes diz, não, a camisinha do SUS é ruim. É ruim, aperta, estoura fácil. Falei, então tá, gente, vamos pegar as camisinhas que são distribuídas aqui no SUS, vamos ver se ela estoura fácil mesmo, e a gente faz atividades ali. Antes de saber o que ele pensa da camisinha do SUS, nós precisamos pensar se ele sabe o que é camisinha. Antes disso, a gente precisa pensar como ele se interessa por alguém para viver uma experiência sexual. Se isso foi uma coisa forçada pelo grupo, ou se isso foi uma coisa desejada pelo menino, pela menina, enfim, né? Como que a gente vai saber isso? Dialogando sobre afeto, afetividade. Como eu disse para vocês, eu nasci em 1984. E quando eu estava ali no 7º ano da escola, em 1997, eu aprendi sobre sistema reprodutor feminino, aula de biologia, 7º ano da escola, né? Aprendi. E a minha professora falou assim, eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Se alguém rir, eu nunca mais vou mostrar. E aí ela mostrou uma foto da vulva, da genitália, que eram pernas abertas e a vulva. Nós, ali, no alto dos nossos 13 anos, nós rimos. A gente riu. E tiveram vários comentários, né, com relação à genitália que estava exposta ali. Depois ela mostrou um pênis de lado, né, assim. E nós rimos de novo, e rimos muito mais. E ela nunca mais mostrou aquelas imagens para a gente. Nós só voltamos a ouvir sobre sexualidade na escola, isso nos anos 90, nós só voltamos a ouvir sobre sexualidade no ambiente escolar quando um médico foi até a escola e apresentou no antigo retroprojetor, ele apresentou fotos de pênis e vulvas com gonorreia, com verrugas, muito, muito, muito machucados. E a gente ficou morrendo de medo, saímos todos dali pensando, meu Deus, se eu fizer sexo, isso vai acontecer comigo? Então, quando nós focamos no terror do diálogo sobre sexualidade na adolescência, nós perdemos a possibilidade de falar que, tá bom, esse pênis que você mostrou, doutor, é horroroso, essa vulva que você mostrou me dá medo, doutor, mas quando eu tô me amassando com a pessoa que eu queria viver um afeto ali, é tão gostoso, como é que eu faço? O que eu faço? Ou quando eu estou apaixonada por alguém e esse alguém não está apaixonado por mim, o que eu faço? Hoje à tarde eu fiz uma atividade com um grupo de crianças de 9 a 12 anos, falando sobre puberdade, porque todo mundo estava ali trazendo, já iniciando algumas questões da puberdade, né? O cheiro mudando, os pelos. E aí a equipe desse grupo de crianças me chamou para conversar com as crianças, e nós ficamos horas conversando, horas não, 2 horas, conversando sobre a sexualidade. Só que foi interessante porque a gente começou a falar sobre menstruação. As meninas e os meninos estavam muito curiosos com relação à menstruação, e uma menina falou, eu sei como se fica menstruada, eu sei. E aí a gente pergunta para ela, então, como que acontece a menstruação, né? Conta pra gente. Ela diz, é assim, o útero fica lá parado, fica na dele, esperando um bebezinho chegar. Aí o óvulo passa e fala, dessa vez não vai ter bebê. O útero fica bravíssimo, muito bravo, e ele vai crescendo, crescendo, até que ele explode e voa sangue para tudo quanto é lado.
ela disse isso e todo mundo ficou muito assustado. Eu não quero que o meu útero exploda. Uma menina disse, eu não quero que o meu útero exploda, meu Deus, o meu útero vai explodir. Ela falou, vai, todo mês. E foi uma coisa, né? Então todo mundo ficou, ai meu Deus, meu útero vai explodir. E os meninos falando, ainda bem que eu não tenho útero, porque aí meu útero iria explodir, que medo. E a gente começou a conversar sobre, gente, calma, útero de ninguém vai explodir, vamos conversar sobre o que acontece no útero. Só que, rapidamente, a gente estava conversando se o útero, se as ornitorrincas tinham útero, e se o útero delas explodiria. Se as minhocas têm útero, se os cavalos marinhos têm útero, somente mamíferos têm útero, e aí a gente começou a conversar sobre outros animais. Se a gente ficasse focando somente na questão da violência, nós não teríamos tido uma conversa tão bacana quanto essa. Quando nós focamos no afeto, na afetividade, na sexualidade enquanto direito, questões incríveis aparecem. É claro que nós lidamos com violências também, nós trabalhamos as questões de violência, obviamente, né? Mas nós falamos sobre a violência da seguinte forma: olha, você tem direito de ter seu corpo bem higienizado por você. E como é que você toma banho? Ah, eu tomo banho, eu lavo aqui e tal, não sei o quê. E se alguém falasse assim, não, mas deixa que eu te ajudo a dar banho. Ah, não, aí não pode. Aí eu ligo para o Disque 100, disse uma criança. Então a gente conversa também sobre a questão da violência e tudo mais, mas ela não é o foco principal do nosso trabalho em saúde e sexualidade adolescente. O nosso foco é pensar os encantamentos da sexualidade. E derrubar mitos, o que é incrível também num trabalho em sexualidade com adolescentes. Derrubar mitos de que, eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente está no mês de setembro, e todo mundo, não todo mundo, né, mas boa parte dos adolescentes, quando chega setembro, foca em uma questão muito importante, em uma campanha grandona em setembro, que é, qual é essa campanha de setembro? Quem pensou em Setembro Amarelo, errou. Adolescentes em setembro pensam bastante sobre uma campanha chamada NoFap. NoFap é o mês que os adolescentes decidem não se masturbar. Dizem, não vamos consumir pornografia esse mês e vamos fazer um acordo que ninguém vai se masturbar durante setembro, é o mês do NoFap. Enquanto nós, pessoas adultas, estamos falando sobre suicídio, o que, repito, né, não podemos nos esquecer de outras questões que são importantes e urgentes na nossa sociedade, mas também precisamos falar de outras questões que às vezes deveriam ser centrais, mas ficam aí nas laterais do nosso trabalho, na margem do nosso trabalho, né? E aí é o mês que os meninos, e a maioria são os meninos, né, que falam, não vamos nos masturbar, porque a masturbação faz mal, porque a masturbação faz nascer pelo na mão, porque a masturbação faz nascer espinha. A gente precisa conversar sobre esses mitos, calma aí. Escolher não masturbar-se é um direito humano seu. Todo mundo tem direito de escolher sobre a sua própria sexualidade, baseado em estudos científicos, baseado em temas reais, né? A gente fala, não tem aqueles filmes, quando falam assim, baseado em fatos reais, a gente tem que pensar, a gente tem que basear as nossas escolhas em coisas que são reais de verdade. A masturbação realmente faz crescer pelo na mão? A masturbação realmente faz crescer espinha no rosto? Numa fase em que a oleosidade do seu rosto fica maior, mais intensa, será que é a masturbação que faz a gente ter espinha? Não sei, vamos conversar, vamos pensar, vamos pesquisar sobre isso. E vamos questionar as fontes de pesquisa também que a gente tem, né? Não dá para a gente pesquisar na página do Instagram do Político X, porque senão a gente vai acreditar que existe um kit que transforma as pessoas em gays, né? E aí a gente vai acreditar que existem nesses kits mamadeiras com pênis na pontinha. Então, a gente precisa também conversar sobre que tipo de acesso os meninos, as meninas, meninos, a gente está tendo com relação à sexualidade.
O nosso trabalho no espaço Puberê junta duas palavras, né, puberdade e erê. Erê é uma palavra em Yorubá que fala do encantamento da infância, né, do encantamento do brincante, do corpo brincante, do brincar. E aí a gente juntou essas duas palavras justamente para pensar que a puberdade é um período de encantamento. O corpo fica encantado, e esses encantamentos fazem coisas acontecerem em nosso corpo, né? E é a partir disso que a gente fala dos encantamentos do corpo. Nós somos um grupo que fica na periferia de São Paulo, no extremo sul da cidade de São Paulo. Nós atuamos durante muitos anos, durante 14 anos na região do Grajaú. Recentemente a gente se mudou para a região do Campo Limpo, que também é uma região periférica da cidade de São Paulo, extremo sul da cidade de São Paulo, e nós fazemos atividades diversas. Agora mesmo a gente está realizando um projeto junto com um coletivo chamado Pé de Moleca, em que a gente trabalha as questões de saúde sexual, saúde reprodutiva, saúde e sexualidade na adolescência e na infância também. A gente trabalha a partir das aulas de futebol que as meninas têm. Então, são meninas tendo aula de futebol e falando também sobre corpo, sexualidade, sobre emoção, sobre menstruação, sobre várias questões. E aí a questão do abuso às vezes aparece, mas o que a gente fala mesmo, o que a gente traz mesmo é, sim, o abuso é uma realidade na nossa sociedade, a violência sexual é algo preocupante e nós temos que conversar. Mas o diálogo sobre a sexualidade, enquanto um direito humano, também precisa ser falado. Né? Também precisamos falar sobre isso. E para nós é fundamental defender o direito à sexualidade infanto-juvenil. Eu sei que aqui a gente está falando da adolescência, mas é importante a gente saber disso, que uma criança que não teve o direito ao acesso a informações respeitosas e cuidadosas nesse percurso da infância, chega na adolescência com maiores fragilidades para entender a menarca, que é a primeira menstruação, a semenarca, que é a primeira ejaculação. Tem muitos meninos que acordam de manhã com o lençol molhado, ficam com medo porque não sabem o que é e têm medo de contar para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, para a educadora do serviço de acolhimento, para a madrasta, para o padrasto, para a família ali, tem medo de contar porque tem medo da pessoa achar que estava vendo pornografia ou então estava se masturbando enquanto a família toda dormia. Tem menino que esconde, e a semenarca, que é a primeira ejaculação ali, né, entre os 10, 14 anos, ela é extremamente importante, ela é um marco na vida dessa pessoa também. A gente não fala da semenarca, a gente não dialoga tanto sobre a semenarca. A gente não conversa sobre corações partidos por amores não correspondidos, né? Teve um menino, uma vez, um adolescente, ele tinha uns 15, 16 anos, na região de Parelheiros, que também é extremo sul da cidade de São Paulo, que o menino falou assim, eu queria te fazer uma pergunta, mas não queria fazer no grupo, senão os meninos iam me zoar. Tem uma menina que eu gosto muito dela, e a gente namorou um tempo, mas aí ela me traiu, aí eu terminei com ela, mas eu sinto muita falta dela, só que agora ela tá com outro menino, e eu queria saber como é que eu faço para esquecer essa menina. Bom, vamos procurar nos manuais do Ministério da Saúde como fazer para esquecer a dor do amor, né? Eu, no meu caso, uma pessoa que fui adolescente nos anos 90, eu uso o pagode como forma de lidar com a perda de um amor não correspondido, né? E aí eu conversei com o menino, eu falei assim, olha, é uma pedra, ele disse isso, eu tenho a sensação de que tem uma pedra de gelo gigante em cima do meu peito. O que eu faço para tirar essa pedra do meu peito? Eu falei, bom, pedras de gelo gigantes são bem pesadas de tirar do peito. Eu acho que você vai ter que esperar ela derreter até chegar no tamanho que você consiga tirar. E quanto mais quentinho você conseguir deixar seu corpo, né, deixar seu peito, quanto mais quentinho seu peito ficar, mais rápido essa pedra vai derreter. Eu derreto pedras de gelo ouvindo Raça Negra, conversando com as minhas amigas, né? Faço análise, essas coisas me ajudam a derreter essa pedra de gelo, eu não sei o que pode te ajudar. Falei, sei lá, o que você gosta de fazer? O futebol me ajuda, o futebol te ajuda a derreter essa pedra de gelo, o que mais? Conversar com alguém, com quem que você conversa, que tipo de música você ouve,
E aí ele, não sei, eu ouço umas músicas que são mais duronas e tal. Eu falei, cara, você precisa também pensar em coisas melosas, tá tudo bem a gente pensar numa Mariah Carey, se for o nosso desejo, tá tudo bem a gente pensar num Raça Negra também, tá tudo bem você pensar num grupo que você gosta, mas alguém que fale do que você está sentindo agora é muito bom, ou dialogar com outra pessoa. Então, o que eu tenho pensado bastante com relação à sexualidade e à saúde de adolescentes é pensar por um olhar positivo sobre sexualidade. É pensar por um olhar que vai devolver para meninos, meninas e meninas a possibilidade de se encantar com o período que estão vivendo. É um período difícil, mas os encantamentos são difíceis mesmo, né? O encantado é difícil de se viver, né? Então, a gente trabalha com questões relacionadas à informação, a questões relacionadas à emancipação do sujeito, pensando muito em Paulo Freire, o direito de transgredir também, pensando muito na Bell Hooks, que tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, que ela fala que a transgressão é um espaço seguro que nós, pessoas educadoras, temos que criar para adolescentes, no nosso caso aqui, né, temos que criar para adolescentes para que possam transgredir em segurança e com mediação. Dialogar sobre transgressões. Transgressão não é quebrar um vidro. Isso também pode ser uma transgressão, mas também é um conflito com a lei, então é complicado para o menino, para a menina, menine, mas uma transgressão de, por exemplo, por que nós vivemos numa sociedade tão racista? Eu consigo transgredir essa regra social de estrutura racista, machista, patriarcal. Esse é o tipo de transgressão que a gente está falando aqui, né? Transgredir nesse lugar, de ver que existe um combinado social que a gente muitas vezes percebe que esse combinado social, por exemplo, nossa sociedade combinou de ser racista, né? Não é a Conceição Evaristo mesmo que fala, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Então, como é que a gente combina de viver e não de sobreviver? É com adolescentes que a gente dialoga isso também, né? Quando o Sandro me perguntou se eu ia trazer uma apresentação, um PowerPoint, nem fala mais PowerPoint, agora é uma apresentação só, né, que faz no Canva, né, nos tempos passados eu falava PowerPoint, um PPT, né, quando me perguntou se eu ia trazer, eu falei que não, porque eu acho que é muito importante, eu falei que ia trazer só um quadro para deixar lá, mas acho que o mais importante é a gente contar um pouco das vivências que nós temos no nosso trabalho, e eu trouxe um pouco dessas vivências que nós tivemos, e ouvir um pouco vocês sobre, a partir do que foi dito aqui por mim, representando o Puberê, a partir do que foi dito por mim, quais são as inquietações, as questões, as dúvidas, sugestões, as concordâncias ou discordâncias, ou coisas que surgiram aí na cabeça de vocês. Então, queria ouvir vocês um pouco, saber como é que a gente vai estruturar esse momento aí, mas queria ouvir vocês um pouco e, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, e eu contribuir, eis-me aqui. É isso, gente. Muito obrigada. Oi, Lani, a gente que agradece. A Fabíola já levantou a mão. Aliás, Fabíola, que bom ver você, que a Fabíola é minha amiga da adolescência, assim, da cidade natal e tudo mais. Cara, estou feliz demais por você estar aqui. Já passo a palavra para a Fabíola, mas deixa eu começar fazendo uma pergunta que eu acho que ela é básica e pode organizar muitas das dúvidas que vêm posteriormente, assim. Que a gente fala muito sobre a educação sexual nas escolas, e de como a gente não consegue inserir um contexto que vale a pena a gente falar da educação sexual, e que seja bastante amplo, e que a gente quebre essas barreiras a respeito de muito do que você trouxe aqui. Na sua experiência, quais são os passos? Eu sei que não tem um passo a passo, mas o que a gente poderia fazer para transgredir, ou para pelo menos provocar esses movimentos, porque não dá para a gente falar de desenvolvimento humano sem a gente sempre voltar os passos totais para a base da educação. Então, acho que é começar por aí. Já passo para você, Fabíola. Já respondo assim, né? Então tá, vamos lá. Primeiro que a gente tem que pensar nisso que você falou, né, Sandro, que é muito importante, que não existe um passo a passo
fechadinho, assim, né? Existem inspirações, né? Caminhadas que nos inspiram. Então, eu vou falar aqui um pouco da nossa experiência, de quais os caminhos que a gente faz, e se for inspirador em algum momento na caminhada de vocês, caminhamos juntas, né? Então, a gente faz da seguinte forma, acho que a primeira coisa para a gente pensar é entender que nós vivemos numa sociedade capitalista, e as pessoas podem pensar, né, lá vem, todo lugar que eu vou agora, esse povo está falando da sociedade capitalista. É porque a sociedade capitalista, ela produz comportamentos, desejos, ela contribui também para a construção da nossa subjetividade, né? Então, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade capitalista. E numa sociedade capitalista, a educadora, né, vou falar aqui no feminino, a partir do meu lugar, a educadora, ela vai se deparar com questões que são estruturais da nossa sociedade. Então, uma oficina, uma roda de conversa, uma vivência, uma aula, um percurso sobre sexualidade na adolescência, será permeado por questões de desigualdade de gênero, será permeada por questões de raça, classe, capacitismo, e a gente precisa entender que essas questões podem e vão aparecer. Então, enquanto educadora, eu preciso entender como é que eu vou lidar com questões como essa quando elas aparecerem. Eu tenho que me preparar enquanto educadora. Quanto mais eu me preparo enquanto educadora, mais eu fico, não é tranquila a palavra, mas eu fico mais segura na hora que uma situação aparece. Então, por exemplo, se aparece uma situação, eu estava falando de questão de violência, né, não deixá-la no centro, mas eu sei que se aparece uma situação de violência sexual, eu sei quais são os serviços que atendem na assistência social, sei quais são os serviços na saúde que atendem, sei como encaminhar uma situação de dor, de violência ou violação. Então, saber como encaminhar situações de dor, violência e violação nos deixa um pouco mais seguras para trabalhar. A segunda coisa é a gente pensar onde nós estamos nas políticas públicas ou no trabalho cotidiano. Então, se você trabalha numa escola, você está promovendo o direito à educação cotidianamente. Se você trabalha numa escola, então é importante você, por exemplo, ter como um passo a passo, entender se você vai fazer uma ação pontual sobre sexualidade, ou se vai ser um processo. Se for uma ação pontual, não abra abas grandes que você não vai dar conta de fechar depois. Se for processo, tenha calma, tranquilidade. Não precisa resolver tudo num encontro, você vai viver um processo. No Puberê, a gente gosta de experimentar, chamar a família da adolescente, do adolescente, de adolescentes, chamar a família primeiro para conversar. Se estamos numa instituição, a gente gosta de chamar primeiro a família e a gente vai fazer atividades lúdicas com essa família. Brincadeira, jogo, a gente vai fazer com a família. Então, a pessoa vai chegar, vamos fazer uma roda com essa família, né? E vamos dizer, sei lá, um exemplo. Eu estava com ele aqui quase agora, gente, se eu achar aqui, eu pego para vocês verem. A gente tem um bingo da sexualidade. A gente gosta de usar esse bingo no trabalho com famílias. Como é que funciona esse bingo? É uma cartela de bingo, só que ao invés de números, a gente tem afirmações. Por exemplo, menstruou antes dos 14, já namorou escondido, já cabulou aula para ir para a casa da namorada ou do namorado. Aí a gente coloca em todos os quadradinhos, né? E aí, a gente chama os pais. Antes de fazer qualquer contato com os adolescentes, a gente chama os pais para sensibilizá-los, para mostrar que o trabalho em sexualidade não vai ensiná-los a fazer sexo, não vai distribuir um kit que vai mudar a identidade de gênero de ninguém, não vai ensinar você a ser lésbica, gay e tal, até porque a sociedade cis heteronormativa falha miseravelmente, e que bom que falha, com muitas pessoas, inclusive comigo, sou uma pessoa LGBT, né, e ainda bem, sou muito feliz, não é uma escolha, mas se fosse uma escolha, eu escolheria, né? Mas é importante a gente dialogar com os adultos sobre os mitos que acontecem na sexualidade. E não adianta eu chegar para essa pessoa adulta e dizer assim, então, gente, é mentira que existe uma madeira com formato, com um pênis na ponta que a gente vai dar para criança. Gente, é mentira, viu, que existe um kit gay. Não adianta falar assim, tem que ir pelo lúdico. Então, a gente pega esse bingo e vira para as pessoas adultas e fala, tô te entregando uma cartela de bingo, e a gente tem um prêmio aqui, né, sei lá, uma caixinha de bis, um livro, uma revistinha, alguma coisa legal. E a gente fala,
vocês vão ter um tempo para andar pela sala e perguntar as coisas para as pessoas que estão aqui nessa sala, e se a pessoa já viveu aquilo, você anota o nome dela embaixo, e quando você preencher a cartela, você grita, bingo! E aí você ganhou. Por que essa atividade é bacana? Porque as pessoas adultas é como se elas inconscientemente voltassem no tempo e recordassem a primeira vez que menstruou, a primeira vez que ficou com alguém escondido da família, a primeira vez que teve medo de contar que estava começando a namorar. Ela começa a recordar momentos da própria sexualidade que ela fala assim, nossa, gente, olha quanto tempo passou, né? Que no final da atividade a gente ainda pergunta assim, e aí, pessoal, como é que foi para vocês? Ah, menina, lembrei de cada coisa, eu dava trabalho, eu dei trabalho. E aí a gente pergunta, e que tipo de informação você acha que você teria, você gostaria de ter tido, que poderia ter te ajudado a ser um adolescente mais feliz? Ah, eu queria que me dissessem que namorar muito cedo é problema, queria que me dissessem que arrumar namorado mais velho não é legal. Falar, é sobre isso que a gente vai trabalhar com os seus filhos. A gente vai viver isso com os seus filhos no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, ou no próximo encontro, na semana que vem, enfim. Então, eu gosto de começar pela família, porque muitas vezes a família olha para essas atividades como a constatação de que a criança cresceu mesmo, de que a sua criança cresceu, e aí ela está vivendo aquele luto de que a criança cresceu, né? De que agora é um adolescente. Então, para essa pessoa adulta, está muito difícil. Assim, pô, meu filho cresceu, não precisa mais de mim, está até aprendendo a botar camisinha no pepino, meu Deus, né? Então, às vezes, chamar a família primeiro é um ótimo passo. Então, eu entender o meu limite enquanto educadora, entender minha responsabilidade enquanto educadora, chamar os pais primeiro para sensibilizá-los e aí sim dialogar com os adolescentes. Então, até eu chegar no adolescente, eu tenho um caminho longo. Eu não começo conversando com o adolescente direto. Eu começo dialogando com os adultos responsáveis por aquele menino, por aquela menina, né? Eu valorizo esse adulto, eu valorizo essa pessoa, porque muitas vezes ele fala assim, ah, sua professora é cheia de querer saber demais, né? Pois esse assunto aí é aqui em casa que você trata. Então, trate a família como aliada e não como uma oposição. Eu sempre vou em atividades e os adultos, né, das escolas, serviços da assistência e tudo mais, falam para mim, ah, não, trabalhar com adolescente é maravilhoso, o problema é a família, né? A família é um problema. Pô, mas a família, ela tem, inclusive, o poder de retirar o adolescente da sua atividade. Você nunca mais vai ver aquele menino, nunca mais vai ver aquela menina. Então, mostrar para a família que está tudo bem o que a gente vai fazer. Dizer para a família, olha, a gente está do seu lado também, né? E pasme, do seu lado também está o seu filho, a sua filha, esse menino, essa menina, menine. Então, nós estamos todos do mesmo lado. E quem está do outro lado, né? Do outro lado está a desinformação. Então, estamos juntos aqui. Então, pensar essa estratégia de primeiro ir com a família é uma boa. Ah, mas e quando não dá para ir primeiro com a família? Quando você já tem que ir direto com o adolescente? Aí, durante a atividade, eu faço atividades que eu, inclusive, incentivo os adolescentes a contarem para os pais. Sabe aquela coisa de, ai, meu Deus, se o menino contar para o pai, amanhã o pai vem na escola. Pois eu incentivo. Conta para o seu pai o que a gente está vivendo aqui hoje, né? E aí eu sempre falo, leva uma atividade para você fazer com teu pai em casa. Leva uma atividade, faz lá com ele, faz lá com a sua mãe, né? Faz a noite de jogos e aí vocês jogam sobre isso, né? Hoje mesmo eu disse, né? A menina falou, ah, o útero explode quando você menstrua. Nossa, quem que te contou que o útero explode? Minha mãe. Menina, chega em casa e fala assim, mãe, você acredita que a educadora falou para mim que o útero dela não explodiu? Você pode falar para a mãe, então tem meninas que o útero não explode? Ela falou que é só uma coisa que é uma camadinha que sai e depois forma outra. Conversa com a sua mãe sobre isso, né? Não tem aquele negócio do Chaves? Eu adoro Chaves, gente. Aí tem vários episódios do Chaves que a prima dele fala, conta tudo para sua mãe, Kiko. Então, eu sempre falo, conta tudo para sua mãe, conta para o seu pai. Fala, hoje foi uma mulher na escola e a mulher começou a falar de uns negócios, ela falou disso, 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 disso. Se o pai vier na escola reclamar,
Aí a gente conversa com ele, a gente fala, menino, a gente falou mesmo? Mas a gente falou desse jeito aqui, ó. Então, trazer a família como aliada e com afeto, né? A gente tem que ir na ginga, na capoeira tem muito isso, a gente tem que ir na ginga, tem que ir na mandinga, rasteirinha, e a gente só vai com o pé no peito se a gente tiver apoio. Ninguém vai com o pé no peito sem se apoiar em nada, porque não você se esborracha no chão, né? Então, pé no peito é só quando tem apoio, e o apoio é das pessoas adultas que cuidam do bem-estar desse menino fora da escola, fora dos serviços, fora das atividades que a gente promove. Enfim, a gente caminha desse jeito, então, até chegar no adolescente tem um caminho aí grande para fazer. Acho que eu respondi um pouquinho. Nossa, muito bom mesmo. Abriu vários espaços aqui. Fabiola, fica à vontade. Gente, boa noite. Sandro, que bom te rever. Elânia, eu tô assim, apaixonada e tô assim, meu Deus, estão fazendo tudo que eu acho que deveriam estar fazendo, que bom. Nossa, eu tenho contato assim com adolescente por conta da minha filha, que é adolescente, mas também eu dei aula de teatro numa escola para adolescente e vi desde isso que recortes que minha filha trouxe de meninos perguntando como é que era para ela a menstruação e que eu fiquei besta que eles achavam que era só saía no cocô e falavam coisas assim, e aí eu falei, mas meu Deus, né, não tem uma educação sexual que faça os meninos conversarem com as meninas, colocar em roda menino e menina, né, para trocar, e vi também meninos muito perdidos, né, sabendo que não está funcionando mais essa masculinidade tóxica, mas também o que eu faço agora? E fiquei com muita vontade de ajudar esses adolescentes. Vi essa coisa dos cortes, né? Vi meninas que ficavam mudas, mas chegavam na internet e falavam como se fosse um confessionário e chorando. Agora eu ando vendo também uma coisa que está acontecendo, eu já vi 3 casos de meninas que namoram meninos, mas que eles são muito passivos e as meninas batem nos meninos, muito violenta com os meninos. E eu acho que é isso que você falou também, né? As coisas mudam muito rápido, né? Os adolescentes são um reflexo do nosso contemporâneo, né? Então, as coisas mudam muito rápido mesmo. Então, você respondeu, porque eu acho que a gente tem que estar muito atento mesmo, se informar, observar, né? E eu nem sei, nem é uma pergunta, mas assim, queria te parabenizar, queria trabalhar com você, quero conhecer seu espaço. Já anotei tudo aqui, estou muito feliz que tem alguém fazendo isso e não falando só de que é perigoso, de pondo medo, de como prevenir, que tem que fazer, tem que fazer tudo que já é feito, parabéns, que bom que tem, mas ninguém fala de amor, de como se relacionar, ninguém ensina como se relacionar, né? E é uma fase que eles não sabem mesmo, né? Achei lindo o relato do menino querendo uma ajuda, como faz para tirar a pedra de gelo. Nossa, então é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Que coisa linda e necessária. Que bom que existe alguém fazendo isso. Nossa, obrigada, Fabiola. Eu só vou fazer um comentário aqui que eu não posso deixar faltar, né? Não posso deixar de falar nisso, que é a questão das meninas agredindo os meninos no namoro, né? Eu vou usar uma frase clichêzona dos apaixonados e apaixonadas e apaixonados pelo Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertária, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Então, acho que é importante a gente também pensar de que forma a gente tem falado dos afetos, né? Porque muitas vezes quando a gente fala, não entra num namoro tóxico, não entra num namoro abusivo, não pode isso num namoro, não pode isso num namoro, mas e aí, isso eu aprendi com os adolescentes, tudo isso eu aprendo com os meninos, as meninas, que me falam, então tá, eu já entendi que não pode esse monte de coisa, mas o que pode, então, no namoro? O que pode num namoro, né?
Porque se a gente pensar no que pode num namoro, essas duas pessoas ou mais envolvidas nessa relação, essas pessoas envolvidas nessa relação, que inclusive os adolescentes têm pensado a não monogamia, por exemplo, como uma forma de viver seus afetos, mas não monogamia não cabe em nenhum tipo de violência. Então, a gente raramente fala sobre não monogamia, que os meninos e as meninas têm algumas questões que querem trazer. Então, quando a gente dialoga o que pode num namoro, a gente consegue construir na menina e no menino a ideia de companheirismo e não rivalidade entre si, né? É claro que eu não estou dizendo aqui que um menino que bate numa menina vai ser tratado da mesma forma que uma menina que bate num menino. Claro que não. Eu tenho noção também de entender o que é equidade de gênero na nossa sociedade e as desigualdades que pegam as meninas e os meninos de formas muito diferentes e desiguais. Mas a gente precisa pensar, junto com os meninos e as meninas, como é que a gente constrói relações de companheirismo e não relações de rivalidade. Seu namorado, sua namorada não é seu rival ou sua rival. Se em algum momento isso parece, é legal a gente viver outros afetos, então, com outras pessoas ou consigo mesma, né? Então, acho que essa coisa que você fala das meninas que batem, eu acho que é um reflexo do modo como nós, educadoras e educadores, pessoas adultas, temos também trabalhado esse sonho de ser o opressor, né? E não uma liberdade para todo mundo, uma equidade. A gente tem que ir pela via da equidade, não pela via do vamos fazer com eles o que fazem conosco para ver se eles gostam. Acho que não é por aí que a gente vai. E a questão da menstruação, adorei que você falou essa coisa do menstruar sai no cocô, né? Porque os meninos criam fantasias. Quando a gente não fala sobre algo, fica um espaço. E aí o menino cria. E ele fala, sai no cocô, dói, sai pelo buraco do xixi. Não, mas calma aí, vamos confiar num bicho que sangra e não morre. Então, quando a gente conversa sobre menstruação, muitas vezes os meninos falam, é só isso? É só tudo isso, né? Eles, então tá, então entendi. Né? A gente vai conversando sobre menstruação e tal, para desmistificar esse lugar do vazio, né? Esse vazio que não é um vazio bom, porque tem os vazios que são ótimos, são importantes para a gente criar, mas quando vira esse vazio, que não é vazio, é buraco, aí é complicado, né? É ausência, é lacuna, e é violação de direito, porque um dos direitos que nós temos é o direito à informação sobre sexualidade também. Eu acho que também, se o menino tem essa... Porque quando eu vi esse diálogo deles, ainda tinha mais perguntas assim, e elas falando, mas como então, se não é só na hora do xixi, se não é só na hora do cocô, como vocês fazem? Aí ela explicando do absorvente, eles, nossa, que tecnológico! Eles não sabiam nada, e eu fiquei muito assustada como eles não sabiam nada, e eles não eram tão novos assim. E aí eu fiquei pensando, eles não sabem também que essa menina sente uma alteração hormonal, que essa menina sente dores e que naquele dia ela talvez precise de um pouco mais de paciência, de carinho, né? Então, poxa, se eles não sabiam nem o básico, como que eles vão conseguir se relacionar, né? E respeitar esse momento, entender? Eles não sabiam nada disso, né? E eu fiquei muito assustada com o relato que minha filha trouxe de um namoro de uma menina que, a princípio, só falava eu odeio meninos, eu não gosto de homens. E ela, por fim, ela está namorando um menino que, na última semana, a minha filha olhou para trás, ela falou, isso é sangue? Ela tinha enfiado uma caneta na perna dele, e ela se refere a ele como a vagabunda. O apelidinho dela com ele é a vagabunda. E eu também fico preocupada com esse menino, de não ter, né, nenhuma reação. Então, eu vi soube de mais um caso de outro menino que já é a segunda namorada que ele tá, que o trata da mesma forma. Então, estou vendo que isso tá acontecendo bastante, assim, né? Mas é tudo isso que você falou, muito bom. Evelyn, fica à vontade. Bom, Elânia, que projeto interessantíssimo, que projeto inspirador, assim, realmente, porque a gente vem muito falando, né, sobre a importância da sexualidade e uma sexualidade libertadora na infância, na adolescência.
Acho que a infância a gente ainda tem mais dificuldade do que na adolescência de pensar sexualidade, né? Enfim, mas que vocês me parecem que conseguem trazer isso de uma forma, porque com esse debate eu acho que a gente também vem de um lugar de querer ensinar. Então, vamos ensinar como se inicia uma relação sexual, vamos ensinar o que é sexo, que a gente, né, vem vendo na prática aí, né, com diversas matérias e diversas vivências com adolescentes mesmo, que não precisa de um ensinamento de como se faz, né? Mas a importância do escutar também, né? O que se entende por sexualidade, né? O que se entende por uma relação sexual, que não é só o ato em si, mas o que envolve ali duas pessoas, como você disse, afeto e tudo mais. Mas eu queria ouvir um pouco de você, porque aí me chamou um pouco a atenção, através da pergunta do Sandro, você falando desse trabalho com os pais, primeiramente. Então, queria ouvir um pouco de você, como que você tem sentido que tem essa recepção dos pais também de quando fala sobre isso, e da experiência também do projeto com os próprios adolescentes, né? De ser um lugar diferente, não só de fala, ensinamento, mas de escuta, e a partir disso um trabalho. Ai, Evelyn, obrigada. Eu gosto bastante dessa ideia também de sair desse lugar de que eu sou a detentora do saber e estou indo ensinar coisas para esse povo, né? Esse lugar, assim, eu estou indo ensinar. Eu estou indo para aprender também, né? Hoje, por exemplo, à tarde, como eu estava falando para vocês, né, com esse grupo de crianças, chegou um momento que as crianças estavam me contando sobre diversas vidas marinhas que eu não conhecia, que tem uma vida... Gente, eu não me lembro o nome agora, eu fiz anotações, depois eu posso dizer para vocês quem é, mas é um ser marinho que tem um dente na testa. E só os machos têm dente na testa. E aí eu perguntava assim, gente, só os machos têm dente na testa? Aí uma menina disse, não, 15% das fêmeas também têm dente na testa. E aí as outras fêmeas, as 85%, não têm. Eu falei, nossa, que interessante, né, gente? Eu não sabia, não fazia ideia que tinha um bicho que tinha um dente na testa. E aí a menina falou, que isso aqui é uma troca, né? Você ensina pra gente de corpo de gente e a gente te ensina de corpo de bicho. E eu achei fantástico, achei ótimo, né? E teve um dado momento que um menino falou sobre as baratas, né? Ele falou assim, as baratas são mamíferos? Aí uma menina falou, claro que não. Você imagina, um monte de baratinha mamando na teta da baratona, barata não tem peito, né? E aí a gente começou a conversar sobre a barata, se a barata tivesse teta, como seria a teta da barata, né? Então a gente vai conversando e aprendendo várias coisas com os meninos e as meninas também, sobre afetividade, eu falei de crianças, mas com adolescentes também. E aí quando nós pensamos em pessoas adultas, vamos pensar em cascas, casca mesmo, sabe, casca de batata, casca de banana e tudo mais. Tem um amigo que faz um trabalho incrível de masculinidades, ele se chama Rafael Cristiano, e o Rafa, ele trabalha, né, num projeto, durante muito tempo a gente trabalhou juntos num projeto chamado Masculinidade Quebrada, que falava sobre masculinidades de meninos na periferia, né, Masculinidade Quebrada era o nome do projeto. Inclusive, eles têm um livro que foi lançado, o PDF é gratuito, se você for lá no Instagram, digitar Masculinidade Quebrada, vai aparecer lá o Instagram da Masculinidade Quebrada, e na bio tem o PDF do livro que ensina como trabalhar masculinidades com meninos no contexto periférico. Então, o Rafael Cristiano, que é um dos educadores da Masculinidade Quebrada, ele fez uma atividade uma vez que eu achei incrível, incrível. Ele reuniu um grupo de meninos em volta de um balde, e nesse balde estava cheio de mexerica pocã, que é aquela mexericona bem grande, né? E aí o trabalho era descascar a mexerica e conversar sobre masculinidades. Então, enquanto eles descascavam mexerica, eles conversavam sobre quais as cascas que eu uso para proteger a docilidade que eu tenho dentro de mim, o que é doce em mim. E quais são esses gominhos de doçura que me compõem, né?
docilidade não, doçura, falei docilidade é doçura. Então, qual é a casca que envolve essa doçura, que tem vários elementos, né? E os meninos falavam, quem me ensina a ser doce é minha mãe, quem me ensina a ser doce é minha avó, quem me ensina a ser doce é a minha namorada, sou eu mesmo, quando eu olho no espelho, falo, você é bonito sim, cara. Então, eles vão trabalhando essa questão da doçura. Olha que genial, cara, eu achei genial, eu falei para ele, nossa, você é um cara genial. Pega um balde de mexerica, atividade bonita, né? Então, achei lindo esse trabalho da masculinidade quebrada. E o que isso tem a ver com o que a Evelyn traz para nós, né? Da recepção das famílias. Existe uma casca que muitas vezes é criada em nós, que é essa casca da... Eu vou usar o termo inveja aqui, gente. Vou usar um termo polêmico, o termo inveja. Eu nasci em 1984. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Então, de 84 até 90, eu não fui coberta por nenhuma lei de proteção. E eu nasci em 84. Tem vezes que eu entro em contato com pais e mães que, quando chegou 1990, que era o ano do Estatuto, eles já eram adultos. Então, eles nem viveram nada de Estatuto para si, de benefício para si. Dá uma baita inveja dos adolescentes, porque às vezes, inclusive, fala, hoje tá tudo muito fácil, hoje é moleza, queria ver no meu tempo, que você tinha que atravessar 2 rios, uma balsa para poder estudar, né? Isso fala também de um lugar que nós, pessoas adultas, falamos, não, você vai ter que viver a mesma escassez de informação e sexualidade que eu vivi. Mesmo que inconscientemente esse adulto parece que quer que o adolescente sofra o que ele sofreu, porque assim você vai dar valor, né? E aí é muito difícil nós contribuirmos para tirar essa casca grossa do adulto e olhar para a doçura que tem dentro. Então, quando nós estamos com pessoas adultas, a gente dialoga entendendo que essas pessoas podem chegar para a gente embrutecidas, ou por uma questão extremamente moralista, ou por um extremismo, um fundamentalismo religioso, ou por um pensamento de político A ou B que disse que falar de sexualidade não é coisa para adolescente, né? Pensando aqui nas adolescências, e nós precisamos ser delicados para abraçar o porco-espinho. Uma criança uma vez disse para mim durante um atendimento, né? Hoje ela é adolescente, eu ainda a acompanho, e quando ela era bem pequenininha, ela chegava para o atendimento e me contava assim, você não sabe o que eu aprendi hoje. E ela contava algo que ela aprendeu na aula de ciências. E um dia ela falou para mim, você não sabe o que eu aprendi hoje? Você sabe como os porcos-espinhos se abraçam? Aí eu falei, não, nunca pensei sobre isso. Sobre como os porcos-espinhos se abraçam. Ela falou, eles param na frente um do outro, se levantam e encostam as barriguinhas. Aí eu falei, que interessante. Aí ela falou assim, eu acho bem perigoso, porque se um porco-espinho levanta e o outro não levanta, a barriguinha é a parte mais sensível. Ela dizia, a barriguinha é a parte mais sensível. E aí eu fiquei pensando nisso que ela trouxe, né? Que a gente precisa, quando a gente está bem embrutecida, a gente precisa criar um ambiente, um caminho, ter um compromisso para que nós mostremos nossas partes sensíveis, nossa barriguinha, e a gente consiga, então, juntar essas barriguinhas, né, para a gente conseguir dialogar sobre... Às vezes a gente tem inveja, porque o adolescente pode coisa que eu não podia na minha época de adolescente, né? O meu filho está recebendo informação que eu apanhava se eu perguntasse. Então, muitas vezes a gente vai fazer um trabalhinho de pincelzinho, sabe? Aquele de arqueólogo, né, arqueologia lá, né, como diz também o Freud, fala que a gente tem que olhar assim, esse trabalhinho de arqueólogo mesmo, né, de ir devagarzinho, com um pincelzinho. Quanto mais embrutecida tá a família, mais você tem que criar um ambiente de colo, sabe? Não dá para ir para o enfrentamento. A família fala, eu não vou deixar meu filho, olha você toda esquisitona, com essas roupas esquisitas, coloridas, você com esse cabelo, você com esse tipo de vida, você com essas tatuagens. Eu entendo que o senhor esteja com medo, eu entendo que agora ele cresceu e que o senhor não queira que ele tenha informações que são para pessoas mais velhas, mas ele já chegou nessa idade. A gente vai precisar conversar um pouco, senão nós, o senhor em casa.
E se o senhor quiser, nós podemos conversar aqui para quando ele perguntar em casa, o senhor poder responder também, né? Então, quanto mais embrutecida a família estiver, quanto mais brava ela estiver, mais vai dar trabalho para tirar a casca. Por que que o Rafael, meu amigo, usou a mexerica pocã para fazer atividade com os meninos? Porque tem alguns tipos de mexerica que são muito difíceis de se descascar. A pocã é a mais fácil. A mexerica, tem umas mexericas que você vai descascar, sai um pedaço do gomo, né? Fere a doçura. Então, quanto mais difícil descascar, mais devagarzinho a gente vai trabalhar. Não tenha pressa de trabalhar com famílias embrutecidas. E se tem uma família que é mais libertária, mais tranquila de se falar, sugira essa família que também se aproxime dessa outra família mais casca grossa, digamos assim, para que essa família diga, menina, está sendo muito bom para minha filha participar dessas atividades, viu? A menina está falando várias coisas, está sabendo várias coisas. E aí, só pegando um ganchinho, não é só adolescente que acha que a menstruação sai no cocô. Fiquei pensando nisso agora, né, que a Fabiola falou. Tem muitos homens adultos que também acham isso. Que também falam, gente, o buraco da menstruação é qual? Né? Tem tanto buraco, eu não sei. Então, essa ausência de saber no adulto é reflexo de um adolescente que foi negligenciado na educação sexual também, né? Ontem eu era estudante, hoje eu sou pai de um estudante. Então, acho que eu respondi, né, Evelyn? Rolou aí para você? O que você acha? Sim? Ah, então tá bom. Eva. Pô, essa coisa de vocês trazerem a respeito dos adultos que você terminou de falar agora, a gente encontra muito no set analítico. O mínimo, assim, o mínimo da educação sexual é transpassado por geração a geração, a geração a geração, e aí chega nesse adulto que não tem as mínimas informações para poder lidar com aquilo, né? Então é muito impactante a maneira que você traz e de como a gente negligenciou durante as últimas décadas, talvez, a questão dessa doçura que você traz, né? Assim, a importância da gente, nos últimos anos, na última década principalmente, a gente tem vivido uma sociedade muito relacionada com performance. Então, é muito, eu me resolvo sozinho, eu vou fazer sozinho, se você fizer com alguém, você é fraco. Então, a gente não se permite mais lidar com determinadas fragilidades, né? Então, acho que trazer essa subjetividade no contato com o adolescente é fundamental. E uma coisa que é muito interessante para a clínica do adolescente é que é impressionante como muitas pessoas saem dessa clínica do adolescente, não querem participar, porque a gente já deixa claro desde o início que a clínica do adolescente é uma clínica do coletivo, é uma clínica dos cuidadores também. E muita gente fala assim, não, aí já é um pouco demais para mim, eu já não consigo fazer parte disso, é gente demais. Então, acho que a sua fala, Elane, ela é fundamental e abre assim várias caixinhas na nossa mente, pelo menos na minha, para que a gente trabalhe efetivamente alguns conteúdos falando um pouco mais sobre isso, né? Então, não estou vendo mais mãozinhas levantadas. Eu agradeço demais por você estar aqui, por você ter vindo. Espero que você venha, mas você sabe da admiração que eu tenho por você. E a gente está junto na jornada. O que você precisar da gente, a gente está aqui. Maravilha. Estou muito feliz e muito grata por estar aqui com vocês. E quero agradecer o convite, agradecer, Sandro, pelas palavras, pelo suporte, pelo apoio, pelo cuidado. E também quero dizer para vocês, relembrar, né, o que a paciente de muito tempo atrás falou para mim, que aprendeu na escola, trouxe para mim de um jeito muito encantada e que hoje eu estou falando aqui para vocês. Em casos de espinho, de porco-espinho, quando a gente encontrar um porco-espinho, é pela barriguinha que a gente se conecta, é por esse lugar mais doce, mais sensível, é pela sensibilidade. Então, quero agradecer a todas as pessoas aqui que levantaram um pouquinho para me escutar e encostaram a barriguinha na minha também, para a gente poder construir uma relação melhor para promover saúde e sexualidade junto com adolescentes. Muito obrigada, gente, muito obrigada.
E eu mando os contatos, as informações da Elaine no Instagram, do Espaço Puberê, tudo no grupo do WhatsApp. Mas caso vocês precisem de alguma coisa, perguntem aí para mim, entrem em contato comigo. Vai ser super legal a gente continuar isso em outros espaços, tá? Então, um abraço gigante, Elânia. Até breve. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Amanhã tem obrigada mais. por tudo.